Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou a tutora de literatura aqui do Coronavest e a nossa aula de hoje é sobre a segunda fase do modernismo. Na aula anterior nós trabalhamos a primeira fase, uma fase radical, anárquica, que vem romper com os padrões estéticos anteriores, certo? E vem trazer uma inovação à literatura, às artes plásticas. E a segunda fase do modernismo também vai dar continuidade a essa proposta de ruptura, certo? Mas de uma forma mais madura. Vai trazer algumas inovações também. Vai fazer meio que uma ponte entre uma tradição literária e uma inovação literária, certo? É a fase da consolidação do modernismo brasileiro. E agora nós vamos ao contexto histórico da segunda fase modernista, para que vocês entendam melhor as características, uma vez que o contexto histórico influencia diretamente a produção artística. Então, bora lá conhecer. E agora nós vamos conhecer um pouquinho do contexto histórico em que a segunda fase modernista se desenvolveu, porque, como eu falei em outras aulas, é super importante que vocês conheçam o contexto em que as escolas literárias se desenvolveram, porque o contexto histórico ele vai exercer uma grande influência sobre o pensamento daquele artista que está produzindo sua obra. Vai afetar diretamente a produção artística, então é muito importante que vocês conheçam o contexto histórico. Então, bora lá. O que estava acontecendo nesse Brasil em que a segunda fase do modernismo estava se desenvolvendo? Nós temos um desgaste da política do café com leite, toda aquela corrupção, a oligarquia rural mandando em todo mundo, uma burguesia incipiente, certo? E, inclusive, há uma crise dessa oligarquia rural. E o desenvolvimento só de uma minoria, enquanto a maioria está largada, digamos assim, vai gerar um descontentamento, e é justamente isso que aconteceu e que deu início a movimentos como o tenentismo, Coluna Prestes, a greve geral, certo? Então, essas coisas fizeram com que essa Primeira República ela fosse se desgastando. Depois ainda ocorreu a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, e tudo isso foi motivo para que ocorresse a Revolução de 30 e o início da Era Vargas, certo? Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo no Brasil. E com o início da Era Vargas, houve um aumento nessa tendência à industrialização do Brasil, a busca por um país mais industrializado, mais urbanizado. O café deixou de ser a prioridade, que as oligarquias rurais, a agroexportação do Brasil era baseada no café, e aí houve uma busca pela mudança nessa base, em remodelar essa base agroexportadora no Brasil, certo? Então a visão não era mais só no café, era ampliar os horizontes do Brasil. A produção agrícola, a agroexportação ainda era muito focada na produção cafeeira. E o objetivo nessa época foi diversificar esse capital, olhar para outros modos de mover essa economia do Brasil, e aí que vem a modernização dos engenhos de açúcar aqui no Nordeste, por exemplo. Então era mais ou menos isso em questão de economia e política que estava acontecendo aqui no Brasil. E agora vamos às características gerais da segunda fase modernista. A segunda fase se iniciou em 1930 com a publicação de Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. É uma fase que vai beber da primeira fase, mas vai ter diferenças. Porque se são fases diferentes, as três fases são diferentes, é porque apresentam diferenças em relação às outras, certo? A primeira fase, é muito importante que a gente relembre dela aqui, é uma fase que vai apresentar uma ruptura, que vai quebrar, vai romper com os padrões vigentes anteriormente. Então, vai buscar quebrar, romper com o academicismo, certo? Com a linguagem mais rebuscada, com aquela coisa de sempre trazer influência da Europa, então sempre tratar temas europeus, certo? E a segunda fase do modernismo vai se utilizar disso, mas vai trazer suas inovações. E a exemplo disso, eles vão unir tradição literária e modernidade na literatura, tá bom? Então, em relação à primeira fase, a segunda vai manter a linguagem coloquial, vai manter o nacionalismo, vai manter o verso livre, a liberdade temática, porque a primeira tem essa característica de você ser livre na sua produção. Então, tem um verso livre e branco. Um verso branco é aquele que não tem uma preocupação em manter a rima, a métrica, sabe? Aquela coisa bem certinha, como era a característica do parnasianismo, que a primeira fase vem criticar. Então, a segunda vai manter essa coisa de você ser livre, ter uma liberdade das palavras, na construção da sua obra. É uma literatura anti-academicista, uma literatura extremamente engajada, que vai se preocupar com as questões sociopolíticas
daquela época, certo? Então, denunciar a realidade do povo e realmente ter essa consciência dos problemas, certo? E aí nós temos Drummond, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, que têm consciência dos problemas que aconteciam naquela sociedade e, através de suas obras, buscavam denunciar principalmente problemas que ocorriam em relação ao sistema capitalista, certo? Então, é uma literatura extremamente engajada. Nós podemos comparar a primeira e a segunda fase imaginando a adolescente e adulta. A primeira fase, ela tem esse caráter ousado, mais anárquico, certo? Rebelde. Então, seria o adolescente. E a segunda fase, mais madura, mais equilibrada, mais estável, seria o adulto, certo? Então é mais ou menos essa diferença. E a segunda fase, diferente da primeira, ela vai trazer de volta elementos tradicionais. Então aqui nós temos o retrato de temas nacionais, que era o que a primeira fase buscava, certo? E a volta de temas universais, certo? Além disso, de nacionalismo e universalismo, nós temos o regionalismo, que é super importante que vocês saibam, que trata de temas regionais, de certas regiões do Brasil, certo? Então nós temos Graciliano Ramos, por exemplo, com suas obras super importantes, obras que retratam o Nordeste, as dificuldades do Nordeste brasileiro, do povo, certo? Então é muito importante que vocês se atentem ao caráter regional da segunda fase modernista. Alguns autores trazem de volta o soneto, né, uma forma fixa. Temos também a volta de gêneros lírico, dramático, épico. Então, há uma união entre passado e modernidade, entre tradição literária e modernidade literária, que é justamente essa característica de amadurecimento que vai consolidar a segunda fase do modernismo, vai consolidar o modernismo no Brasil. Na poesia, nós vamos ter os poetas chamados de poetas de cosmovisão, que são aqueles poetas que têm consciência da realidade em que vivem, consciência da realidade do povo, do sofrimento, de problemas sociopolíticos, e que têm vontade, que buscam transformar essa realidade, certo? Transformar a realidade desse povo, e isso é transparecido em suas obras. Na prosa, nós temos uma prosa neorrealista com influências do realismo aqui, né, em buscar denunciar essa realidade, criticar essa realidade, mas de uma forma diferente do realismo, claro. E aí nós temos uma característica neorromântica, como a exemplo de Vinícius de Moraes, que vai beber do romantismo. Temos o neossimbolismo, que Cecília Meirelles vai beber disso, certo? O neoparnasianismo de Jorge de Lima. Então aqui nós vemos de volta características de escolas literárias anteriores, mas de uma forma diferente, são expressadas de formas diferentes. Então essa é a característica dessa maturidade dessa escola literária, é você unir a diversas perspectivas literárias, inovando, trazendo inovações. Então, unindo tradição literária e inovação literária, que é a característica da segunda fase modernista. E agora vamos nos aprofundar a parte poética da poesia da segunda fase modernista. A começar por Vinícius de Moraes, que acredito que muitos conheçam, que eu já me utilizei de sonetos dele para explicar algumas coisas, certo? Em algumas aulas. Então, Vinícius, ele trabalha com as relações humanas. E em suas poesias vai haver a presença de uma emoção, certo? De sentimentalismo. Então, temos uma poesia emotiva, sentimental, delicada, sensorial, erótica. Ele vai ser chamado de o poeta de Eros. Eros, que é o deus da mitologia da paixão, do amor, do desejo, certo? E uma poesia musical. Vinícius, ele vai unir literatura e música, e aí que nós temos ele como um destaque da MPB, certo? Com muitas músicas conhecidas. Então, de Vinícius, nós temos fortemente a presença da temática do amor. O amor, seus encantamentos e desilusões, o amor físico e espiritual, a universalidade da experiência amorosa. Então, lembrou de Vinícius, lembrar de amor, paixão, desejo e musicalidade presente em suas poesias, certo? Cecília Meirelles, uma autora que foi fortemente influenciada pelo simbolismo, trazendo aí o metafísico, o transcendental de volta à poesia, certo? E aí nós temos uma autora que vai trabalhar com a imaterialidade das intuições, com as sensações, com as percepções do espírito, trazendo aí uma espiritualidade fina e delicada à poesia. E ela trabalha a temática da efemeridade do tempo, da vida, da experiência humana, né? Da ideia de que tudo é passageiro, de que tudo é efêmero, fugaz,
ilusório, certo? De que tudo passa rápido, e aí ela retrata a busca por essa memória, certo? De retratar o que foi perdido em sua poesia. Aí esse resgate dessa memória vai ser feito através da imaginação, de uma viagem ao interior, certo? E aí com a influência da filosofia, do que é transcendental, né? Da espiritualidade mesmo. E ela traz isso uma poesia leve, uma poesia suave, com versos curtos, imagéticos e musicais, certo? Então, Cecília, ela traz uma obra bem mais leve, uma lírica bem suave, certo? Temos Murilo Mendes, chamado de o poeta surrealista, que vai trazer aí o universo onírico das alucinações, né? Que vai trabalhar com o delírio do surrealismo, mas esse delírio presente na denúncia do caos do mundo moderno, certo? Denunciando a realidade do mundo moderno. E Murilo era um poeta cósmico, social, místico e erótico. E esse erotismo presente na tensão que existe entre o que seria profano e o que seria sagrado na figura da mulher, certo? Ele utiliza a figura feminina para tratar esses temas relacionados à religiosidade. Temos Jorge de Lima, considerado poeta-profeta, que vai ser influenciado pelo universo sagrado. E assim como Murilo, vai ter uma característica de ser um poeta cósmico, religioso e onírico. E como temática, ele vai resgatar as raízes populares brasileiras, então vai resgatar elementos do folclore brasileiro, da cultura afro-brasileira, elementos, temáticas relacionadas ao Nordeste brasileiro, se utilizando de uma linguagem coloquial, né, próxima da oralidade, para realmente tratar de temas populares através de uma linguagem popular. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, conhecido como um poeta da escavação do real, que vai trabalhar com temas universais. Então, Drummond é conhecido como um dos principais autores da segunda fase modernista. Drummond ele vai trabalhar com o impasse entre o homem e o mundo, com a realidade exterior e a realidade interior, do individual e o social, com o sonho e a realidade, trabalhando as questões humanas, então trabalhando solidão, com o sentido da vida, com o vazio, com o amor também. Então Drummond ele vai desnudar as questões humanas, certo? Essa realidade, vai se aprofundar nessa realidade, e aí, porque ele é chamado de o poeta da escavação do real. Como temática, Drummond vai trabalhar temas do cotidiano, apresentando engajamento, certo? Criticando a realidade de um povo, trabalhando também o amor e um amor erótico. Vai se utilizar de ironia, uma ironia sarcástica, trabalhando também com poemas piadas. Vai trabalhar com uma poesia filosófica, uma poesia também metalinguística, social, pública e ideológica. Então, em suas obras vai haver uma mistura de tendências dentro de sua poesia. Então, a poesia metalinguística, uma poesia filosófica, uma poesia social, ideológica, certo? Vai unir diversas vertentes em suas produções literárias. Essa questão filosófica, reflexiva, né, por exemplo, de trabalhar a realidade interior e exterior, né, do homem e o mundo, vai estar presente, por exemplo, no poema de Sete Faces, quando ele fala, vai Carlos ser gaúcho na vida, ou quando trabalha, por exemplo, em E Agora José, muito conhecido, inclusive eu vou ler um texto, se chama José, tá bom? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? Então aqui há um trabalho justamente do sentido da vida, qual o papel do homem, qual o sentido dessa vida, da realidade interior desse homem em relação ao mundo. Então, sobre Carlos Drummond de Andrade, se atentar a essa parte de reflexão sobre a realidade do homem, sobre o interior, sobre o papel do homem dentro do mundo. E agora vamos às questões, que é a parte de resolução de exercícios da aula, para que vocês fixem melhor o conteúdo. Então, vamos lá, primeira questão. A poesia de 30 reuniu obras que foram produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista, de 1930 a 1945. Essa fase representou um dos melhores momentos da poesia brasileira. Sobre as características desses textos, é correto afirmar. Letra A. Presença de versos livres.
E essa é a resposta, porque na poesia há justamente essa busca pela liberdade, a liberdade de se escrever, a liberdade da palavra, a liberdade da forma, certo? Então, a utilização de versos livres e brancos que não se preocupam com métrica, com rima, com nada, certo? Então, a resposta é letra A. Mas vamos ver as outras para ver por que estão erradas. Letra B. Preferência pela linguagem informal. Não, a preferência aqui é pela linguagem coloquial, linguagem próxima da oralidade. Letra C. Excesso de pontuação. Não, porque aqui não há preocupação com a métrica. Letra D. Centrados na lógica. Esse não é o objetivo principal. Tanto é que há a influência do surrealismo aqui, por exemplo, que não se preocupa tanto com essa lógica, certo? Do simbolismo. Então, a resposta está errada. E letra E. A ausência de humor. Claro que não. Aqui há a presença, sim, de humor, de ironia, de sarcasmo. Então, a resposta é a letra A. Segunda questão. E aqui nós temos uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Bora lá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Publicado na revista Antropofagia em 1928, posteriormente em sua obra Alguma Poesia em 1930, o poema de Carlos Drummond de Andrade causou um escândalo na época, sendo duramente criticado. Sobre isso, é correto afirmar que, letra A, o poema representou um ataque aos políticos da época, faz uma menção em alguma parte a políticos? Não, então não é essa a resposta. Letra B, o poema critica duramente a desatenção dos seres humanos. Está falando sobre desatenção? Não, isso pode ser um distrator por falar que tinha uma pedra no meio do caminho, mas não está falando sobre desatenção, sobre ter caído nem nada, então não é essa a resposta. Letra C. O poema utiliza do ceticismo para abordar um tema corriqueiro. Nada a ver. Letra D. O poema apresenta críticas relacionadas com o choque social presente no país. Não está falando em nenhum momento de choque social presente no país, nem de problemas relacionados a isso. E letra E. O poema utiliza a ironia e o sarcasmo para se referir à condição humana. Com certeza, ironizando nessa repetição, fazendo esse sarcasmo, nessa repetição de que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí realmente se referindo à condição humana de que há obstáculos durante a vida do homem, fazendo essa relação entre o homem e o mundo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar no direct que eu vou responder, certo? E na próxima aula nós nos encontramos com a prosa da segunda fase modernista. Tchau, tchau!